pessoal, tudo bem? Gente, que saudade que eu tava de sentar, de gravar e conversar com vocês. Eu não vou ficar me justificando muito e nem falar que eu voltei agora pra ficar, porque eu já fiz isso milhares de vezes, um monte de gente me manda mensagem, Naina, você falou que ia voltar a gravar e parou. Então assim, eu não vou prometer muita coisa, mas o importante é que eu tô aqui agora pra poder conversar com vocês. E vocês viram que muita coisa mudou por aqui, né? Agora a pessoa aqui está usando óculos. Olha que maravilha, acabou a dor de cabeça, estou enxergando tudo em HD. Eu achava que eu enxergava bem, mas gente, esse óculos mudou a minha vida. E o que me motivou a gravar esse vídeo foi um filme que eu assisti na sexta-feira chamado Trem Noturno para Lisboa. Esse filme basicamente conta a história de um professor suíço de meia idade que estava indo trabalhar em um dia chuvoso e no meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Mentira. Esse professor estava indo trabalhar e no meio do caminho ele encontra uma mulher prestes a se jogar de uma ponte. Ele então larga tudo, pula em cima daquela mulher e impede que ela se suicide. Essa mulher pergunta então se pode acompanhá-lo até onde ele está indo, ele diz que tudo bem, que não tem problema. Eles chegam então na escola, ela entra na sala, ele pendura o casaco dela, ela chega a sentar em uma das cadeiras e do nada ela levanta e vai embora. So, you met a woman in a red coat who disappeared? E aí ele fica sem saber, fica sem entender aquela situação. Pega o casaco e vai atrás dela, ele não encontra a mulher, mas ele percebe que dentro do casaco tem um livro chamado Um Ourives das Palavras, de um autor português chamado Amadeu Prata. E aí ele começa, naquele momento, já a ler o livro. E o livro começa a mexer com ele de tal forma, ele começa a ficar super inquieto e ele descobre que tem uma passagem dentro daquele livro. Uma passagem para Lisboa. Esse professor ele fica tão transtornado e tão mexido com aquela obra que ele decide largar tudo e ir para Portugal em busca da história desse autor, para tentar conhecer esse homem que escreveu palavras tão profundas e tão intensas que foram capazes de perturbar ele àquele ponto. And you feel as if you wrote the book yourself? I would have liked to have done. Amadeo de Prata. He talks about everything that's preoccupied me for years. Who would want to be immortal? Only through death is time a living thing. É impossível não embarcar nessa aventura com esse homem, porque à medida em que o filme vai rolando, eles vão lendo trechos dessa obra. Ô mãe, tô gravando. E é impossível não embarcar na história desse personagem, porque à medida em que o filme vai passando, eles vão lendo trechos desse livro, do Amadeu Prata. E, gente, sério, os trechos são magníficos e que nos fazem pensar e que nos fazem refletir e que vai deixando a gente inquieta à medida em que a gente vai ouvindo mesmo. Então eu entendo esse personagem, sabe? E aí ele vai para Portugal, chegando lá ele encontra a irmã do autor, que inclusive é uma personagem um tanto que curiosa, porque o autor já morreu. Isso não é spoiler, porque tá bem no início do filme, tá? Isso aqui são nos primeiros minutinhos. E ela se refere a ele, assim, como se ele estivesse vivo, sabe? Essa é a poltrona favorita do meu irmão. Então, assim, é uma atmosfera um pouco estranha. E, ao mesmo tempo, ela se veste de preto, então ela demonstra na sua vestimenta um luto, mas a sua fala remete àquele homem de uma forma como se ele ainda estivesse, como se ele ainda estivesse vivo. Importante mencionar que esse autor já falecido, que no passado ele foi um médico que se opôs ao regime de Salazar, então nós temos aí um pano de fundo histórico bastante interessante, o que traz para essa narrativa uma ambientação um tanto que pesado, mas ao mesmo tempo se contrapõe de forma bastante poética com o escrito
desse autor. Eu enxergo esse filme como um grande quebra-cabeças, porque à medida em que esse professor chega em Lisboa, ele vai conhecendo pessoas que fizeram parte da história desse autor, cada pessoa vai agregando e vai entregando a ele uma pecinha para formar esse jogo macro que foi a vida desse autor chamado Amadeu. E eu fiquei tão mexida e tão envolvida com esse filme que assim que eu terminei de assistir, eu não tive outra ação a não ser abrir o Google e pesquisar um Ourives das Palavras, que era o livro que foi mencionado e citado ao longo de toda a narrativa. E para minha tristeza, eu percebi que esse livro é um livro fictício, que foi criado, que ele não existe. E aí eu me senti órfã. Falei, poxa, e agora? Porque eu precisava ler esse livro que mexeu tanto com esse autor, então vocês conseguem me entender. E eu fiquei muito triste, sabe? Me veio um sentimento de tristeza. E agora? O que eu vou fazer? Mas aí eu descobri algumas coisas muito interessantes, né? Uma, que esse filme é baseado em um livro de mesmo nome, então que me deixa um pouco felizinho, porque eu vou tentar correr atrás aí desse livro, quem sabe mais pra frente eu não compre. E eu descobri também que eu não fui a única a fazer isso. Tem inclusive uma livraria que fez um post no Facebook dizendo que eles estavam recebendo de forma absurda, isso acho que em 2014, recebendo uma enxurrada de mensagens perguntando e pedindo, tentando reservar esse livro, e esse é um livro que não existe. E aí que vem o título desse vídeo, né? Eu assisti um filme que cita um livro que não existe. E agora? E aí eu me lembrei rapidamente de A Culpa é das Estrelas, em que o John Green, ele cita o livro Uma Aflição Imperial, que é um livro que também não existe, e que assim que eu li A Culpa é das Estrelas eu também falei, eu preciso desse livro, eu preciso ler. E eu queria saber se mais alguém já passou por isso, assim, de assistir um filme ou ler um livro que uma obra foi citada e você correu atrás para poder ler e não encontrou. Pra eu não me sentir sozinha, porque eu tô numa sensação aqui, ó, introspectiva, porque eu realmente me envolvi muito com os personagens e precisava ler esse livro. Então me contem aqui nos comentários se isso já aconteceu com vocês. Citem pra mim, sei lá, que filme que foi que citou um livro que não existe, pra gente poder trocar ideia e conversar aqui embaixo. Tô muito feliz de ter podido sentar e gravar esse vídeo e conversar um pouquinho com vocês. Eu tenho estado muito mais presente no Snapchat, que é Nina e Suas Letras. Inclusive eu falei um pouquinho desse filme lá, apesar de que agora eu atualizei e esse aplicativo eu não tô conseguindo gravar vídeos, mas tudo bem. Mas vamos conversar, deixem aqui embaixo nos comentários. E eu tô muito feliz de verdade por ter voltado a conversar com vocês. Um beijo e ótimo domingo, porque eu tô gravando domingo de manhã e espero conseguir editar e postar ainda hoje. Até mais, tchau, tchau!